Olá pessoal, por que algumas pessoas elas são presas no início do processo, ainda sem quase prova nenhuma em relação ao fato, ou provas muito pequenas em relação a uma suposta prática de fato, e essas pessoas normalmente já são condenadas socialmente, moralmente, e às vezes no final são absolvidas porque fica demonstrado que elas não cometeram nada. O que acontece? Por que os juízes prendem as pessoas ainda nessa fase de processo ou nessa fase de uma persecução penal? Eu vou explicar para vocês alguns tópicos, alguns temas importantes para que vocês possam compreender melhor como que funciona essa questão na justiça criminal. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Madeira, eu sou advogado criminalista e esse é esclarecidamente o meu canal no YouTube. Faça a sua inscrição, ative o sininho, compartilhe esse vídeo porque você tem todo o direito de saber. Nós sabemos que, em regra, as pessoas são presas em flagrante, né? São conduzidos, são abordados pela Polícia Militar e aí são conduzidos para a autoridade policial, a delegacia de polícia. A autoridade policial é o delegado de polícia. O delegado de polícia, com aquelas informações, com aquele fato narrado pela Polícia Militar, vai então fazer uma lavratura do auto de prisão em flagrante. Com este auto de prisão em flagrante, o indivíduo então ele é conduzido para a autoridade judicial, o juiz. Ali ele vai ser apresentado para uma audiência de custódia. A audiência de custódia ela não vai analisar o mérito, ela não vai querer saber se o indivíduo cometeu ou não aquele delito, como que ele fez, se ele estava fazendo, se não estava. A audiência de custódia tem um propósito básico, que é saber se aquela situação, se aquela diligência policial estava regular, se o indivíduo sofreu algum tipo de violência policial e, por fim, se ele pode ou não responder ao processo em liberdade. Esses são os tópicos referentes à audiência de custódia. A partir daí, então, o juiz vai analisar se o indivíduo pode ou não responder em liberdade, que é o tema desse nosso vídeo de hoje. Como funciona isso? O juiz vai analisar os elementos relacionados ao que tem nos autos, no APF, sobre o indivíduo. O advogado vai estar presente, como também o Ministério Público. O advogado ou a Defensoria Pública vão ali alegar o porquê aquele indivíduo ele pode responder em liberdade. É claro, são as circunstâncias do fato, da situação, as circunstâncias da prisão e até mesmo antecedentes ou algumas questões relacionadas a isso que vão determinar se o juiz decreta a prisão preventiva ou não. Mas, em regra, nós observamos aqui no nosso sistema de justiça criminal que os juízes, eles primeiro analisam os fatos, é claro, analisando todos esses elementos que eu falei anteriormente, mas primeiro eles justificam o porquê estão prendendo, para depois justificar por que não aplicaram as medidas cautelares. O nosso Código de Processo Penal, ele estabelece no artigo 312 requisitos a respeito da prisão preventiva. E é lógico, nós temos que observar agora, a partir do pacote anticrime, o artigo 312 ele trouxe um requisito, um ponto fundamental e crucial, que é que seja demonstrada a periculosidade do indivíduo se solto. E aí nós temos alguns pontos importantes a serem observados, né? Porque o juiz, na audiência de custódia, ele vai analisar o que tem nos autos. E a defesa precisa ser atenta a apresentar ali, por exemplo, documentos do indivíduo que sejam pertinentes a demonstrar a sua conduta social, demonstrar que ele não tem interesse em fugir da comarca, fugir do distrito da culpa, demonstrar que ele tem uma conduta dentro do meio em que ele vive e que, portanto, a sua prisão não é necessária. Há a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, que são aquelas previstas no artigo 319, a exemplo de comparecimento mensal em juízo, questões relacionadas à proibição de frequentar determinados locais e também a possibilidade de um monitoramento eletrônico. E é claro, nós podemos observar, por fim, que mesmo que presentes ali algumas das questões relacionadas a uma garantia, necessidade de garantir a ordem pública, necessidade de garantir a aplicação da lei penal ou então mesmo a da instrução processual, uma medida cautelar ela pode ser aplicada com esse mesmo sentido. Então, ou seja, mesmo que presentes alguns requisitos do artigo 312, é com base em razoabilidade e proporcionalidade que o juiz deve se ater para analisar a periculosidade dele solto. Ou seja, exemplificando em um caso que pode ser concreto. Um indivíduo que supostamente poderia fugir. Nós temos aí
Hoje, pessoas públicas com tornozeleiras eletrônicas, por quê? Porque eles têm o risco de fugir. Coloque-se a tornozeleira eletrônica para fiscalizar onde ele anda, onde ele está. Se ele sair daquele perímetro onde a tornozeleira eletrônica está fixada, vai apitar e a polícia vai pegá-lo. Então, é lógico, nós podemos observar que não precisa necessariamente prender. Acontece que nós temos, é lógico, isso é fato também, um sistema seletivo, né, que poucas pessoas conseguem, às vezes, ser observadas da maneira como grandes autoridades são observadas no nosso sistema de justiça criminal. Nós temos que observar também que há uma análise, no meu entendimento, no meu sentir, equivocado a respeito da aplicação do nosso sistema de justiça criminal em relação ao que o nosso Código de Processo Penal estabelece. Por exemplo, nosso Código de Processo Penal, ele estabelece que a prisão preventiva ela é a última hipótese. Primeiro tem que se analisar as medidas cautelares, a possibilidade de medidas cautelares. E aí nós temos que, normalmente nas decisões dos juízes, eles vão lá e justificam todas as questões relacionadas à necessidade da prisão e depois em um parágrafo ele diz que, em razão do que foi exposto, as medidas cautelares diversas da prisão, elas são insuficientes. É uma inversão da lógica. O juiz ele deveria, ao meu entendimento, primeiro dizer que as medidas cautelares, por exemplo, de tornozeleira eletrônica não é suficiente porque o indivíduo ele pode fugir. Como que ele vai fugir? Vai ter que dizer. A medida cautelar de comparecimento mensal não é suficiente porque o indivíduo ele não vai comparecer, mas ele tem que dizer por que o indivíduo não vai comparecer. Ao ele esvaziar, sim, as medidas cautelares, aí sim ele aplicaria a prisão. Há também a necessidade de os advogados, no momento da audiência de custódia, dizer quais que são as medidas cautelares que são suficientes para resguardar o processo, ainda que presentes os requisitos lá do artigo 312, demonstrando que não há uma periculosidade do indivíduo solto. Isso porque nós temos que compreender, por fim, que a prisão preventiva é uma prisão cautelar, uma prisão processual, não uma prisão relacionada ao fato, ao acontecimento, é uma prisão para resguardar a necessidade e utilidade do processo. A questão relacionada à prisão é uma questão estratégica. Muitas vezes o advogado não vai conseguir no primeiro momento, vai até demorar algum tempo relacionado para fazer uma alteração fático-processual que demonstre que aquela decisão ela já não se justifica mais e o indivíduo pode ser solto. Ou seja, é preciso de um tempo, muitas vezes, para que o juiz compreenda que ele pode mudar, sim, aquele entendimento inicial a partir de novos documentos, novos fatos, novas demonstrações de que o indivíduo ele está, sim, apto a responder aquele processo em liberdade. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, deixe seu comentário, curta, compartilhe, porque você tem todo o direito de saber.